Hoje é muito fácil saber de um balão que subiu, criar um projeto, conhecer as turmas de baloeiros e seus trabalhos em qualquer lugar do mundo. Mas lá no começo, muita gente só ficava conhecendo tudo isso através dos álbuns de figurinhas. E essa é a história que vamos contar no vídeo de hoje, depois da vinheta. Fala, amigos da arte! Assim como os peões de madeira, os carrinhos de rolimã e os imortais pipas e, claro, os balões, até meados da década de 80 e até mesmo nos anos 1990, os álbuns de figurinhas foram uma das principais brincadeiras da molecada, principalmente nas escolas, onde o conhecido jogo de bafo aumentava, ou diminuía, a coleção de muita gente. Hoje é bem diferente, até existem alguns álbuns nas poucas bancas de jornais na cidade, e basicamente isso só pega mesmo quando tem as Copas do Mundo da FIFA. Mas por muitas décadas, colecionar figurinhas foi uma febre no Brasil. Tudo que fazia sucesso na TV virava brinquedo e álbuns de figurinha. Me lembro que na minha infância eu colecionava de tudo que era álbum de figurinha. Além das clássicas figurinhas de futebol, na qual o primeiro álbum que eu completei foi esse aqui da Copa de 1990, eu lembro que tinha alguns álbuns dos Trapalhões, do Jaspion, do Changeman, dos Cavaleiros do Zodíaco e até de filmes de terror, como Sexta-feira 13 e A Hora do Pesadelo, aquele do Fred Krueger. Além dos álbuns tradicionais, tinham as coleções chamadas de caça-níqueis, que premiavam quem completava uma página ou até mesmo o álbum inteiro. Quem conseguia essa façanha ganhava prêmios de tudo quanto era tipo, como bicicletas, rádios, bolas de futebol e até panelas de pressão. Eu colecionava de tudo e, na esperança de ganhar algum prêmio, eu gastava todo o meu dinheiro do lanche da escola para comprar os envelopes, mas eu nunca ganhei nada. Aliás, nesse quesito eu sou bem azarado, eu nunca ganhei nada, nenhum prêmio, e nem rifa eu compro, porque eu já sei que eu vou me lascar. Mas de onde vem esse negócio de colecionar figurinhas? Essa coisa de coleção de figurinhas é bem antiga, e com certeza você já ouviu falar do grupo Panini, que é o mais importante editor de figurinhas do mundo. Ele foi fundado na cidade de Modena, na Itália, em 1961, pelos irmãos Giuseppe, Umberto, Franco e Benito Panini. Foi durante a década de 1970 que os álbuns de figurinhas de futebol da Panini ganharam a forma como estamos familiarizados, com cromos autoadesivos, imagens dos estádios, os jogadores e por aí vai. Como é necessário um bom tempo para a produção dos materiais, é bem comum, principalmente em álbuns de Copa do Mundo, eles colocarem figurinhas de jogadores que não participaram das Copas. Eles se baseiam, digamos assim, com as escalações durante o ciclo da Copa, e essas vaciladas necessárias já renderam muitas piadas. Talvez sim, talvez não. Contudo, muito antes dos irmãos Panini, a febre das figurinhas foi iniciada pela indústria dos cigarros nos Estados Unidos durante o final do século XIX, quando a American Tobacco passou a incluir pequenos cartões ilustrados com fotografias nos maços dos cigarros que comercializava. Dos Estados Unidos, a febre das figurinhas se espalhou para outros países e o primeiro álbum de figurinhas lançado no Brasil foi em 1900. Ele foi publicado pela tabacaria Estrela de Nazaré e tinha 60 cromos com bandeiras de países do mundo. Nas décadas seguintes, apareceram diversos álbuns de figurinhas, principalmente as coleções Balas Futebol, que eu até tinha um, que obviamente era do meu pai, e eu vendia há alguns anos por uma boa grana. E somente em 1950 foi lançado por aqui o primeiro álbum de figurinhas específicos sobre futebol, motivado pela realização do Mundial no Brasil naquele ano. A editora Abril foi uma das responsáveis pela popularização das figurinhas entre o público jovem, especialmente durante a década de 1980, abordando tudo quanto era tema em suas publicações, desde desenhos populares na TV a personagens de revistas em quadrinhos, novelas e filmes. E foi no meio dessa febre que no começo de 1988, uma ideia genial juntou não só a minha, mas a paixão de muitos de nós, as figurinhas e os balões. O primeiro álbum com figurinhas de balões se chamava Crazy Wheels e foi criado por um cara chamado Silvio, que era de Guarulhos, mas não consegui confirmar se ele era baloeiro. O álbum foi lançado em maio de 1988 por uma editora que se chamava Concorde, mas ele não nasceu como um álbum de balões. Pelo que eu sei, o Silvio já estava com Crazy Wheels pronto.
mas sem as figurinhas de balões. Ele ouviu a ideia de um baloeiro, que já vamos conhecer a história, e decidiu colocar os balões no lugar de algumas figurinhas de Stock Car. Aí, ele foi na loja do Foto Machida lá na Vila Maria, pegou algumas fotos e usou no álbum. Sabia não? Uma curiosidade do Crazy Wheels, pelo que me contaram, foi que os editores não acreditavam que seria um sucesso e lançaram quase ao mesmo tempo um outro álbum, o Vision Color 2001, que eu nunca vi pessoalmente. O conteúdo era o mesmo, só mudava a capa. Caso o Crazy não desse certo, eles acreditavam que uma outra proposta sem um balão, a moto e a bike na capa poderia salvar o projeto. O Crazy Wheels trazia 143 cromos de esportes e atividades radicais em alta na época, como bicicross, surf, skate, stock car, voo livre, grafite, pipas artísticas e 15 figurinhas de balões de turmas de São Paulo, como a Estrelar, Anjos, Emenda, Severo Albatroz, Paulistano, e do Rio, como Realengo e Arte Real, além do Golfier da 10 de Ouros, que também estava na capa. Sem dúvidas, o álbum da editora Concorde foi um divisor de águas no mundo do balão. Muita gente que não tinha grana para comprar fotos só ficou conhecendo as turmas e os balões que ouviam falar ou liam alguma coisa nos jornais de balões através do álbum, que também distribuiu 8 pôsteres que vinham em vales brindes dentro dos envelopes. Comprei tantas figurinhas que enchi uns 3 álbuns em menos de 3 meses, e tenho certeza que muitos de vocês também fizeram isso. E se sim, conta aqui pra gente nos comentários. Eu só não sei onde os meus foram parar. Teve uma época que eu dei todos os meus álbuns para alguns amigos. Depois de um tempo eu recuperei alguns, eu vou mostrar até pra vocês aqui. Mas o Crazy Wheels eu não lembro com quem ficou. E se você, meu amigo, que não lembro, ganhou de mim, devolve aí, pô. Que audácia! Em 1987, bem antes do lançamento do Crazy Wheels, um baloeiro da antiga turma CB da Vila Maria, que ficava ali perto da Estrelar, chamado Carlos Humberto de Andrade, que era conhecido como Carlinhos, teve a ideia de fazer um álbum de figurinhas somente de balões quando estava brincando de bafo com seu sobrinho. Ele foi atrás de quem já fazia álbuns e foi aí que ele conheceu o Silvio da Crazy Wheels, quando eles se encontraram numa gráfica. Ele contou a sua ideia. É golpe. E um pouco depois, em outra gráfica, ele conheceu o Gerson, que já tinha feito alguns álbuns de figurinhas. Eles bateram um longo papo, o Carlinhos contou novamente a sua ideia, o Gerson topou e ali decidiram fazer uma sociedade, criando a editora Albatroz. Em junho de 1988, a editora Albatroz lançou o álbum de balões, com fotos compradas pelo Carlinhos nas principais lojas de fotos de balões da época. O álbum tinha 221 figurinhas com balões das principais turmas da época, como Saudade, 10 de Ouros, Paulistano, Penha, Emenda, Cometa, Bruxa, Realengo, além das fotos do 33 folhas da Piratas do Céu e do peão de 54 metros da Harmonia, o Rei dos Reis. Na última página ainda encontrávamos fotos de balões de balonismo, uma outra paixão do Carlinhos, que até hoje é piloto de balão. Assim como no Crazy Wheels, a qualidade não era muito boa, o fotolito era ruim, quase todas as figurinhas eram pequenas e todas sem identificação. Eles chegaram até a numerá-las, pois se a ideia não desse certo, transformaria a coleção em figurinhas premiadas, como as que eu falei no começo do vídeo. Quem enchesse uma página ganharia um prêmio. Mas quem ganhou com tudo isso foi o mundo do balão. O álbum de balões se tornou um sucesso gigantesco, tem até um aqui, ó, esse é o original. Ele foi um sucesso gigantesco em São Paulo e no Rio de Janeiro e até no Paraná, que já engatinhava no mundo do balão moderno. Eu não lembro, mas algumas pessoas me contaram que passou até comercial na TV deste álbum. Quem viveu essa época lembra que foi um tremendo sucesso e tiveram que fazer mais cópias do álbum e das figurinhas para atender a autodemanda. Tá falando sério? Com o enorme sucesso do álbum da Albatroz, não demoraria muito para aparecer concorrentes, e no final de 1988, a Lazer Editorial, que tinha sua sede ali perto da Cecília Fogos na Vila Prudente, entrou na briga lançando o álbum Balões 2. Sim, Balões 2, como se fosse uma sequência do anterior, e trazia aqui em destaque na capa o belo Bagdá de 24 metros do Will de Marechal Hermes que ele soltou junto com a turma da Balança em 1987, o Palhacinho das Sonhos de Criança e aqui o 9 folhas da turma de Campo Grande. O álbum Balões 2, com 192 cromos, também virou sucesso e se destacou por ter figurinhas em tamanho maior que as figurinhas do álbum da Albatroz. E assim como no Crazy Wheels, trouxe figurinhas autocolantes e foi o primeiro com legendas, identificando alguns balões, mesmo que algumas erradas e sem lógica.
O álbum foi bem aceito pela comunidade baloeira, principalmente do Rio de Janeiro, já que mais da metade do álbum mostrava figurinhas de balões fluminenses. Além da qualidade dos cromos, um dos destaques neste álbum eram os balões de recorte, que ajudaram muitas turmas, como a Turma do Cristo, a se popularizar pelos seus excelentes e criativos trabalhos, já bem conhecidos no Rio de Janeiro. Se você acha que as maiores brigas entre empresas da história são da Coca-Cola com a Pepsi, da Apple com a Microsoft e da Nike com a Adidas, é porque você não viu a da Lazer com a Fábula. Sério? Um tempinho depois do lançamento do álbum de balões, a sociedade com Gerson foi desfeita e a Albatroz acabou. Depois o Carlinhos criou a Fábula Editorial no começo de 89 e lançou o álbum Balões 2 e 3. Isso aqui, ó. Isso mesmo, 2 e 3. Como o álbum criado pela Lazer se aproveitou, digamos assim, do sucesso do primeiro quando colocaram no seu projeto como se fosse o segundo, insinuando o pessoal a acreditar que era uma continuação do álbum da Albatroz, o Carlinhos já emendou seu novo projeto como 2 e 3, no meu entendimento visando recuperar a imagem do seu primeiro álbum que ficou apagada com a alta qualidade do álbum concorrente. O álbum Balões 2 e 3, com 190 cromos, resgatou a hegemonia perdida para o álbum carioca, digamos assim, da Lazer Editorial. Com fotos de melhor qualidade e legendas identificando corretamente os balões, o álbum Balões 2 e 3 trouxe uma mescla de fotos dos últimos balões soltos em 1988, os primeiros de 1989 e algumas mais antigas com muitas curiosidades, e em sua capa os atuais campeões do incentivo aos baloeiros, a Boca de Ouro de São Paulo na época, que foram o peão de 24 metros da Estrelar, o inesquecível Golfier de 18 metros da Severa Albatroz e o 9 folhas da Luar de Vila Sônia na Revoada da RTC. Tinha também o clássico Calhambeque da Turma do Cristo. Mas a briga continuou. Logo na sequência, a Lazer lançou isso aqui, ó, o Balões 3, agora com mais balões de São Paulo e 224 figurinhas. E desta vez, além de não ter as figurinhas autocolantes, eram menores em relação ao primeiro. Com a mesma cor de fundo na capa, o azul celeste do concorrente, trouxe em destaque o peão de 28 metros da Figueira Grande, um peão da Turma da Águia Carioca, e o mais curioso, pela primeira e única vez, a mesma foto da Revoada da RTC em 88 que mostrava o 9 folhas da Luar de Vila Sônia, o 10-9 do Paulistano e os 5 folhas da Coringas do Ar, foi publicada na capa dos dois álbuns. O álbum Balões 3 inovou com a publicação das escuderias das turmas, e quem completasse uma página tinha direito a ganhar um adesivo. Ao todo eram 16 adesivos, com escuderias das turmas da Lanterna, Mosaico, Morro, Tubalão, Sem Nome, Livre, Luar da Vila Sônia, Paulistano, Neblina, que era a Neblina da Zona Sul, porque tinha uma outra na Zona Leste, Turma do Resgate, Praça Aeroporto, Amizade, Coruja, Moema, Ninho da Águia e da Foto Rory, uma das tradicionais lojas de venda de fotos de balões na época, que eu acredito que foi um jabá para eles terem cedido fotos. A ideia dos adesivos foi bem legal. Com certeza muitos carros, janelas de quartos e bancadas ficaram forradas com eles, mas pecaram demais na qualidade dos cromos, nas escolhas das fotos, com muitos balões desconhecidos e outros sem identificação ou com dados errados. No meio dessa briga toda, também em 1988 nasceram as cartelas da Angiofer. Elas eram uma espécie de cartolina, digamos assim, com 21 figurinhas separadas em 8 volumes, cada um com um modelo de balão. Na primeira cartela tinha um Peões Carrapeta de São Paulo, na segunda Peões Cariocas, na terceira mais alguns Peões Cariocas e balões de recorte. No quarto volume, Mexericas e Trufes, que ainda eram chamados de Carecas de Padre, e os Barricas. No quinto volume, Monte Golfiers, no sexto mais Golfier e recortes, e no sétimo e no oitavo os tradicionais balões de armação. Eu acredito que a coleção da Angiofer só não vingou por serem distribuídas em cartelas. Com certeza, se fossem álbuns como já existiam, seriam mais aceitos pelo pessoal que já estava viciado em colecionar, mas a intenção foi bem legal. Em 1989, a Fábula Editorial investiu em seu álbum Balões 4, que é esse aqui, ó. Ele trouxe 196 figurinhas com fotos bem melhores que mostravam os principais balões do circuito Rio-São Paulo. Na sua capa estampou balões de recorte cariocas, como a nave da Xuxa e um palhaço da Turma do Cristo, recortes de São Paulo, como o abacaxi da Turma Sol de Campinas
e a garrafa de Coca-Cola da RWR, além dos balões da Cambuci de São Paulo e da Arte Real e Amendoeira no Rio de Janeiro. O álbum foi bem aceito pelos baloeiros e mostrou os principais balões e festivais das temporadas 1988 e 89, como os festivais da Turma da Amizade e da Turma de Campo Grande, que eram os maiores festivais na época no Brasil, as Revoadas de Jordanésia e o excelente Festival de Campinas realizado pela Ilusão de Papel em 1989. No ano de 1990, a guerra das editoras Lazer e Fábula fez com que a editora da Zona Leste mudasse o nome da sua coleção e criaram o Sétima Maravilha. E buscando se destacar, lançaram o maior álbum da história, se bobear o maior da história mesmo, dos álbuns dos figurinhas, não dá nem para enquadrar direito aqui. Ele era tão grande, ele tem por volta de 50 por 70 centímetros, o tamanho de uma folha de papel de seda, e as suas fotos eram com um papel bem grosso, e acabaram se tornando uma tortura para quem colecionava figurinhas de balões. Devido ao seu tamanho, com 250 figurinhas em tamanho 10x15, o tamanho de uma foto padrão, o povo não curtiu muito. As figurinhas do Sétima Maravilha não se tornaram popular devido a muitos erros de legendas, com informações erradas e muitas fotos horríveis. Parecia que fizeram um catado em fundo de gaveta das lojas e montaram um álbum. Também trouxe nessa edição figurinhas com as escuderias das turmas, mas não ajudou a melhorar a situação não. No mesmo ano, a Fábula lançou a 5ª edição do seu álbum de figurinhas com 172 cromos, que é esse aqui. E pela primeira vez, as recém-criadas turmas de baloeiros do Paraná puderam mostrar seus trabalhos para o mundo do balão, até então centrado em São Paulo e no Rio de Janeiro. Turmas como a Arte Proibida, Macega, Star, Magia e Tabuão, por exemplo, puderam aparecer pela primeira vez em álbuns de figurinhas. A 5ª edição da coleção da Fábula também marcou por uma proposta diferente. Mudaram a diagramação da capa, saindo do tradicional fundo azul predominante desde a primeira edição, e trouxeram uma bela paisagem do Pantanal, alusiva à bandeira do peão de 54 metros da Cometa e do Gabriel, que também possuía um recorte na capa, junto com os 2 peões da Turma da Coruja soltos em 1989. No ano seguinte, 2 novos álbuns, o Balão E6 da Fábula, que é esse aqui, e a 2ª edição da coleção Sétima Maravilha da Lazer, que é esse aqui. Não sei se agora dá pra ver, tá sem reflexo. Que é um efeito no tamanho bem menor, né? 27 por 42, que é o tamanho padrão utilizado nos principais álbuns de figurinhas lançados posteriormente. Além de uma capa bem trabalhada, trazendo o belo e inesquecível peão de 24 metros da equipe Alpha, que nem havia subido ainda porque eles utilizaram uma foto da primeira tentativa em novembro de 1990, é uma história que eu já contei e vou deixar o link aqui no card. O Sétima Maravilha 2 trouxe algumas páginas com pôsteres dos principais balões do álbum e um fantástico quebra-cabeças com o peão da Alpha, e se não falha a memória, também tinha uma opção com um 87 da Turma da Lua de São Bernardo do Campo. Já o Balão 6 trouxe em sua capa a foto do gigantesco peão de 70 metros do Paulinho Carrapato, o maior balão do mundo até então, e também ficou marcado por uma falha, onde a segunda metade do álbum ficou meses sem distribuição, fazendo com que os colecionadores enchessem as primeiras páginas e as últimas ficaram vazias, pois ninguém encontrava as figurinhas. Depois de meses, lançaram um novo lote com as figurinhas da segunda metade, permitindo assim que pudéssemos completar o álbum. Devido a isso, o pessoal ficou meio puto e a 7ª edição da coleção Balões, mesmo com figurinhas autocolantes e fotos ilustrando o fundo das páginas, o álbum não vingou e tiveram poucas vendas. Fato é que, já prevendo o fiasco, no editorial, o próprio Carlinhos disse que ali seria a última edição. Atravessando a Marginal Tietê e saindo da Vila Maria para a Vila Ema, a editora Lazer tentou corrigir os vacilos das primeiras edições e lançou o Sétima Maravilha 3 com destaque para o golfiar do grupo UFO, boca de ouro no ABC na capa, mas seguiu com os mesmos erros dos volumes anteriores, com fotos ruins, legendas erradas e muitas fotos de balões que só as turmas que soltaram gostaram. Foi a última edição. No meio desse rolo todo, em 1990, um novo álbum de figurinhas apareceu no mercado, O Mundo Maravilhoso dos Balões. Criado pelo conhecido Adib da equipe Penha, O Mundo Maravilhoso dos Balões, feito totalmente com fotos cedidas pelo Tati, e trouxe na sua capa os 2 balões do momento, que era o peão de 29,60 da Emenda, o atual campeão da Boca de Ouro, e na contracapa o peão de 35 metros da Turma do Alvarenga. Com fotos de boa qualidade escolhidas a dedo, O Mundo Maravilhoso dos Balões trouxe uma seleção de balões dos 3 estados com fotos do começo da década de 80 aos últimos lançamentos do ano, além, claro, de balões da equipe Penha e amigos do Adib, lógico.
O álbum foi bem aceito, porém não saiu da primeira edição, mesmo tendo projetos para continuar. No fim de 1992, com o fim das coleções da Fábula e da Lazer, uma nova coleção lançada pela MP Gráfica, com sede na Barra Funda e criada pelo Marco Antônio, se não falha a memória, que era um funcionário do Tati, trouxe uma nova opção para os colecionadores. A coleção Todos os Balões, a oitava maravilha do mundo, trouxe em sua capa a foto do gigantesco peão de 56 metros feito pela turma do Caxambi, que teve sua tentativa de soltura em 1989. Foi recuperado e solto com perfeição da famosa pedreira de Inhaúma pela Turma da Bola em 1992. Também trouxe fotos do 9 folhas da Arte Real Boca de Ouro em 1987 e do golfear de 18 metros da Severa Albatroz na sua capa. Dentro tinha uma mescla de 187 figurinhas das mais antigas às atuais, com uma diagramação bem feita e fotos de qualidade. Com o fim das coleções Sétima Maravilha da Lazer e Balões da Fábula, a coleção do Marco Antônio dominou o mercado e gerou 6 edições até 1996. Em 1994, o Carlinhos da Fábula decidiu voltar e lançou o Balões 8, que trouxe alguns balões recentes impressos em algumas páginas e na parte das figurinhas reproduziu o mesmo conteúdo do primeiro álbum lançado em 1988, desta vez com legendas identificando os balões. Olha o meu aqui, ó. Bom, para quem colecionava tudo que saía sobre balões e os que tinham muitas figurinhas repetidas desde o primeiro álbum, foi o prato cheio. Mas no contexto geral foi uma verdadeira bola fora. Muita gente não curtiu essa ideia do Carlinhos. Aí deu ruim, né? Logo na sequência, já respirando por aparelhos, ele lançou o nono álbum, que é esse aqui. No mesmo tamanho e com muitos balões iguais ao da MP Gráfica, que esse aqui é o terceiro. Que já estava na sua terceira edição, como eu falei, já consolidado entre os baloeiros. Ou será que não? Até vendeu, mas ficou por ali mesmo. Eles até pensaram em fazer uma 10ª edição, mas a ideia ficou só no papel. E a primeira coleção de álbuns de figurinhas de balões se despediu de forma melancólica do mundo do colecionismo baloeiro. É triste, mas é a vida. A segunda etapa da década de 1990 foi marcada por muitas coleções de álbuns de figurinhas. Além da já consagrada coleção da MP, em 1996, a editora Sagas de São Caetano do Sul renasceu a coleção Sétima Maravilha como edição especial e revolucionou, trazendo um álbum em formato de um peão, com o inesquecível peão de 42 metros da Turma da Caverna solto no Natal de 95 na capa. Na edição seguinte ele continuou no mesmo estilo, trazendo um destaque para o belo golfear da Turma da Serpente do Rio de Janeiro. Os álbuns da editora Sagas circularam até 2002, quando acabou em sua 7ª edição. No final de 2000 apareceu uma coleção chamada Folclore Brasileiro, da Lasertron, que depois da terceira edição seguiu com o Tati, e ela durou mais 2 edições até 2006, sempre com pôsteres e fotos dos principais balões de cada temporada do eixo Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Com a chegada da lei em 1998 e principalmente depois do acidente da Avilões do Céu, que devido à alta exposição na imprensa sobre o acidente, muita gente que não sabia ficou sabendo da lei, e isso mudou muito o mercado de figurinhas. Fato é que nesta época, a maioria dos álbuns lançados não foram distribuídos em muitas bancas de jornais, e só eram encontrados mesmo em lojas de materiais para balões. Muitas editoras também pularam fora por medo de serem processadas por apologia, e um exemplo disso é o álbum Balões Edição Extra, que além de não ter dados da gráfica e nem dos editores, ainda estampou na contracapa uma mensagem informando que soltar balões era crime. Mesmo com tantas mudanças, em 2006 apareceu uma nova coleção chamada Maravilha no Céu, que trouxe figurinhas em formato de cards, e os álbuns em formato parecido com aquelas pastas de quem colecionava cartões telefônicos, sabe? Com aqueles envelopes para você colocar os cards. Diferente, mas vale o registro. Em 2008 veio uma coleção independente, sem editor e sem venda comercial, chamada Pintando o Céu, criado pelo João da Paisagem e o René do Clube do Baloeiro. Na primeira edição, trouxe figurinhas dos principais balões de 2007, apenas do Rio de Janeiro. Em 2009, na segunda edição, colocaram balões do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná, e tinha em destaque na capa o peão de 28 metros da Progresso e na contracapa o heróico trufo de 45 metros da Brasa. É uma excelente coleção com figurinhas autocolantes e fotos de qualidade, e teve também mais 2 volumes com balões do Brasil e de outros países, totalizando 4 edições,
que ainda são encontrados para venda, basta procurar o René. Bom pra ele. Lembra que eu falei lá no começo quando os álbuns de figurinhas que a gente ganhava prêmios quando completava uma página? Não. Voltando um pouquinho no tempo, em 2000 apareceu uma coleção chamada Flash Douro, que era um mix de tudo quanto era assunto do momento. Programas de TV, futebol, carros, desenhos, artistas e até o grupo El Chan estava no meio dessa mistureba com algumas imagens de balões, as mesmas do folclore brasileiro. E o prêmio para quem completasse a página de balões era bom, hein? Uma máquina fotográfica. O quê? Mas deu pra ver que o dono desse álbum não se deu muito bem. Aliás, era bem comum os álbuns de figurinhas caça-níqueis não distribuir certas figurinhas para se livrarem de dar os prêmios. Pouca gente conhecia, eu mesmo nunca tinha ouvido falar desse álbum e agradeço ao amigo Maurício da Jovens do Céu do Rio pela sugestão e cessão dessas imagens. Com certeza em todos esses anos tivemos algumas coleções e edições não muito conhecidas. E claro que você pode ajudar a contar essa história, falando sobre o que vocês lembram dessa fantástica geração das figurinhas, dos álbuns que a pesquisa não encontrou e até mesmo alguma correção nas informações. Basta utilizar o formulário de comentários aqui no vídeo, beleza? É isso, meus amigos. Se você gostou, já deixa o seu like no vídeo. E se não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, sempre que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e poderá conferir toda terça-feira mais uma boa história sobre o nosso querido mundo do balão. Um abraço bem sentado e um beijo a todos. Tchau!